senhor presidente, vereadores, vereadoras, população que nos acompanha, presentes aqui no plenário, pela TV e pelas redes sociais. A gente acabou de viver um momento sensível aqui. Eu fico muito feliz que o William tenha tocado no coração das pessoas. Muitas vezes a gente lida aqui todos os dias com problemas semelhantes, tão graves quanto, mas que às vezes não levam à morte de uma criança tão trágica como ocorreu, e às vezes por lidar todos os dias com esse assunto acaba se normalizando, né? E não tem que ser tratado como normal. Eu quero dizer para o William, eu falando por mim, eu não falo por outros, falo por mim, que eu peço perdão para você, William, para sua família, pela ineficiente fiscalização deste poder. E quando eu digo ineficiente fiscalização desse poder, William, me pedindo perdão a você e a sua família por mim, eu quero dizer que eu ainda tenho fé de que a gente pode e que a gente sim está num caminho de avançar nessa fiscalização. E eu quero ressaltar a postura da vereadora Vivi hoje aqui como uma esperança, uma fé de que a gente pode evoluir, porque nesses assuntos não tem que existir base aliada ou oposição. Então a vereadora Vivi está de parabéns, defensora do povo de Taubaté, nessa tarde se demonstrou com seu compromisso de fazer a sua fala coerente como tem que ser, né? Agora, eu quero registrar aqui uma reflexão que mais profunda ainda, né? E é difícil dizer que é algo mais profundo do que a morte de uma criança, mas a morte dessa criança foi a ponta do iceberg de algo que está muito mais profundo, enraizado nessa cidade, e que é a má gestão. Nós temos nesta cidade má gestão dos recursos do povo dessa cidade, do William que paga impostos, que até antes do falecimento do seu filho, como ele mesmo colocou, usou a saúde privada, pagou remédios em outras ocasiões com seus próprios recursos. Mas quando um cidadão ou uma cidadã taubatiana precisam do poder público, precisam dos serviços dessa cidade, eles têm todos os dias. Não foi, infelizmente, só dessa vez. Eles têm ineficiência quando precisam de um documento na saúde, ou quando precisam de um documento na Secretaria de Planejamento, ou quando precisam de um resultado na educação, ou quando precisam do processo de transferência de criança de escola. Ineficiência, má gestão. E não adianta, como o pai muito bem e sensível colocou, achar culpados individuais para isso, não. A gente tem que aprender com essa situação e melhorar a condição para que outras pessoas, outros taubatianos, não precisem passar por isso. Agora eu quero falar para você, prefeito, como é que você dorme tranquilo à noite? O gestor, o detentor do poder de execução, o detentor da caneta, que exonera ou não secretários, que cobra ou não metas e resultados, que deveria entrar nos equipamentos públicos para ver se a cadeira do assento de um pai acompanhante de uma criança é dura ou tem estofado. Prefeito, é uma vergonha a administração de recursos que o senhor faz dessa cidade. Eu já falei aqui outras vezes, eu não faria diferente dessa vez. Não é a primeira e infelizmente não será a última vez que eu vou falar isso. Fazer administração de recursos de uma cidade que tem dinheiro não é nada complicado. Tem 1 bilhão nos cofres e o senhor tem a chave e a senha do cofre, a senha do banco. Executar obras, contratar empresas, fazer seleção de organização social que vai gerenciar a saúde e que tem na gerência pessoas que não sabem o papel de uma vereadora, que na sua função de fiscalizar é expulsa para fora com portões fechados? É um absurdo, é um profundo desconhecimento do que é fazer gestão pública, do que é cuidar de pessoas. E quem se propõe à vida pública tem que cuidar de pessoas. Eu fiz esse requerimento que eu estou discutindo aqui, que tem tudo a ver com o assunto, William, é o 3016, porque na semana passada eu estive lá com o Conselho Municipal de Saúde, com o vereador Digão, e a gente questiona nesse requerimento quais foram as, então, melhorias, além das maquiagens que o prefeito já está acostumado a fazer na cidade.
presidente, vereadores, vereadoras, população que nos acompanha. Eu vim aqui para fazer justificativa. Eu estava no meu gabinete, eu quero me justificar à população. Eu estava fazendo um atendimento urgente, inclusive tem a ver com saúde, né? As pessoas chegam chorando aqui nesse plenário, chegam chorando nessa Câmara buscando auxílio, ajuda em momento de pessoas que sofrem infarto da população. E eu também atendo as pessoas quando é necessário, como outros vereadores atendem, durante a sessão quando ocorre. Então eu estava no meu gabinete nesse momento, fazendo alguns atendimentos, e eu queria justificar à população que desci correndo quando eu ouvi o item na televisão, corri pelos corredores e cheguei aqui no último minuto, registrei a presença, pedi votação, mas já estava encerrada, né? Então eu não consegui registrar o meu voto. E eu faço justificativa, fiz questão de fazer. Desconhecia este item do regimento, eu não sei tudo, por isso escuto as pessoas. Então, aguardei para ouvir se eu poderia. Sendo o regimento omisso, o presidente deliberou e me permitiu fazer justificativa de voto, mesmo eu não votando. E eu vim aqui para justificar para a população que o meu voto seria contrário a este projeto, tá? Então, eu corri, os presentes aqui presenciaram, eu faço questão de registrar em áudio, em vídeo, em ata, que eu votaria contrário a este projeto, coloquei a presença, não foi possível registrar o meu voto contrário. Mas eu registro aqui a minha fala para toda a população de que eu sou contra este projeto de resolução, porque, na minha opinião, no meu direito de voto, eu discordo do seu conteúdo, discordo da sua forma, discordo de como ele é colocado, então apenas registro o meu posicionamento contrário. Foi essa a minha intenção de vir até aqui. Obrigado, presidente, eram essas as minhas considerações. Boa noite, a população que nos acompanha, ao plenário cheio. Fico grata com a participação de vocês aqui. William, tá aí ainda, né? Eu venho justificar o meu voto porque eu fiz um voto favorável a um projeto de lei que é importante e relevante para a população, sabe, William? E que garante aí perdão de juros e multas das pessoas que estão com o IPTU atrasado, sabe? E isso tem acontecido bastante. Acontece que o projeto de lei tem erros graves. Os artigos de 11 a 18 estão errados. Se alguém amanhã ou depois entrar com uma ADIM nesta lei, ganha na justiça. Porque os artigos de 11 a 18 tratam de outro tema. E, de acordo com a legislação federal, falar de isenção fiscal tem que ser lei própria, lei única, para tratar só daquele tema. Eu vim aqui explicar isso para a população, porque hoje eu ouvi um cidadão fazer uma fala tão pertinente, tão importante aqui, sobre o exercício da fiscalização dos vereadores e dos instrumentos que nós temos nesta Câmara para ajudar a cidade a acontecer, a melhorar, a defender a vida da população. E muitas vezes, quando nós temos as oportunidades de não aceitar de qualquer forma os projetos do Poder Executivo, a gente se recusa. A gente não, né? O coletivo, Câmara Municipal em geral, mas em particular eu, vereador João Vidal, vereador Alexandre, vereador Digão, votamos para suprimir estes artigos de 11 a 18, que estavam errados, equivocados. Não é questão política nenhuma aqui, é questão lógica, objetiva, matemática até. Não é problema nenhum com o projeto tem erros. Basta mandar a mensagem ao prefeito: prefeito, aqui não é a casa da mãe Joana, o senhor não manda projeto do jeito que quiser e a gente aprova. Está errado, a gente vota contra os artigos, você mande outro projeto, corrija e aí sim a gente vota. É muito difícil entender os freios e contrapesos dos poderes, fazer fiscalização, defender a morte de uma criança picada por escorpião,
está muito além de ir até um lugar e tirar foto, ou fazer vídeo, ou só ir até lá. Nós temos instrumentos de trabalho que nos habilitam a controlar o poder executivo, para que ele não faça o que queira com a cidade. Os nossos instrumentos estão no voto, estão numa convocação, estão num pedido de cassação. Esses são os instrumentos previstos no artigo 31 da Constituição, no artigo 18 da Lei Orgânica desse município, em que a gente pode exercer fiscalização, contrapeso, não permitir que o Poder Executivo faça o que quiser, do jeito que quiser. Quando se autoriza, se permite uma lei que está errada a ser aprovada aqui do jeito que o prefeito quer, a gente está sendo tão permissivo quanto permitir que a Secretaria de Saúde faça o que quer lá no hospital municipal, e os servidores e a organização social contratada e o secretário da Saúde. É tudo uma coisa só, mas é difícil de compreender. Eu ainda não aprendi tudo e levei muito tempo para compreender. Então eu fico feliz que hoje o plenário está cheio de gente que eu estou vendo que está refletindo sobre o que eu estou falando aqui. Tomara que você aí em casa também, tomara que, quem sabe, os meus colegas vereadores também, na medida do possível, possam pensar sobre isso. Nós temos instrumentos aqui de votar, não votar, de convocar, de cassar, de corrigir o que está errado. E a gente não pode abrir mão dele aceitando e autorizando tudo que é feito pelo prefeito, porque nesse momento a gente autoriza que também uma criança morra por problemas no procedimento da saúde. É a mesma coisa, só que a gente ainda não entendeu bem, mas é a mesma coisa, tá? Muito obrigada, presidente.